é Israel. Nosso grupo falará sobre pilhas e baterias, dispositivos de extrema importância no século XXI e que buscamos cada vez mais deixar os aparelhos mais práticos e leves, o que seria impossível sem uma tecnologia tão prática quanto para alimentá-los. Nesse vídeo, você verá um pouco sobre o surgimento da pilha, seu funcionamento e aprenderá a fazer um protótipo em sua própria casa, além de aprender a diferença entre pilhas e baterias. Mas será que a pilha que conhecemos hoje sempre foi assim? Fique agora com a história da pilha. Na década de 30, o arqueólogo alemão Wilhelm Koenen descobriu em um vilarejo próximo a Bagdá uma série de vasos de argila que continham um cilindro de cobre que era rodeado por uma barra de ferro. Estudos posteriores demonstraram que os objetos continham traços de corrosão e eram utilizadas substâncias ácidas, como vinagre ou vinho. Em outras palavras, foram encontradas antigas pilhas. Apesar de haver divergências quanto à idade dos artefatos, eles são datados de 200 anos antes de Cristo, tornando as pilhas mais antigas já encontradas. Quanto à sua utilidade, não se tem certeza. Teorias dizem que eram para tratamentos humanos com choque e outros para galvanizações de metais, ambos em provas concretas. O primeiro dispositivo que aproveitou a energia das reações de oxidação para gerar eletricidade foi a pilha de Alessandro Volta. Ela foi feita em 1800. Era formada por discos de metais diferentes, como zinco e cobre, intercalados e conectados por um fio condutor, além de um disco umedecido em salmoura. Entretanto, foi em 1836 que de fato uma pilha utilizável foi feita. John Frederick Daniel aperfeiçoou a pilha de volta, tornando-a menos arriscada. Essa nova pilha passou a ser conhecida como pilha de Daniel. A pilha de Daniel é constituída por duas semicélulas. A primeira é formada por uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, e a segunda é formada por uma placa de cobre em uma solução de sulfato de cobre. Essas duas placas são interligadas por um fio de cobre. Além disso, as duas estão conectadas em um tubo que contém uma solução eletrolítica, uma ponte salina. Olá, estamos aqui para falar sobre o funcionamento da bateria. A bateria, ela serve basicamente para fornecer uma grande quantidade de energia para funções elétricas, para equipamentos eletrônicos. Uma coisa que exemplifica bastante o funcionamento da bateria é a pilha, porque a bateria é, esquematicamente, uma sucessão de pilhas para obter uma carga maior. Então, o funcionamento da pilha é basicamente um polo negativo, que seria o ânodo, e um polo positivo, que seria o cátodo. Por causa de diferenças de eletropositividade e eletronegatividade dos metais, ocorre a troca de elétron entre eles. Essa troca de elétrons gera a corrente elétrica entre os polos, que seria basicamente o elétron viajar do cátodo em direção ao ânodo. Isso aí ocorre porque existe uma pasta eletronegativa que vai receber os elétrons do eletrólito. Então, os eletrólitos irão enviar elétrons para essa pasta vai ficar muito eletronegativa e isso vai forçar a passagem de elétrons do cátodo para o ânodo, então formando um circuito fechado. Quando isso ocorre, vai ocorrer a corrente elétrica no fio. Então, usando várias pilhas em sucessão, ocorre uma carga maior, uma corrente elétrica maior. Então, basicamente, em cada espaço desses da bateria, está ocorrendo esse processo, mas em sucessão, formando assim uma corrente elétrica maior. E esse processo a gente vai explicar agora. Então, de maneira mais específica, isso aqui é o funcionamento de uma pilha, que seria uma solução de um metal com uma barra metálica desse mesmo metal imersa nela. E aqui, uma solução de outro metal com a barra desse mesmo metal imersa também. Quando ocorre uma ligação entre esses dois metais, há a formação de uma diferença de eletronegatividade entre eles. Então, isso faz com que o metal mais eletropositivo envie um elétron para o metal mais eletronegativo. Então, ocorreria essa passagem do elétron. Isso aqui vai formar a corrente elétrica. No caso, pela passagem do elétron, esse metal vai formar íons. Os íons irão corroer essa barra, porque os íons irão para a solução. Quando o elétron chegar aqui, a solução vai ser reduzida. Pela solução ser reduzida,
ela vai começar a ser depositada dentro da barra. Então, vai faltar íons nessa solução. Para resolver isso, é necessário criar uma ponte salina, feita de íons tanto positivos quanto negativos. Então, os íons positivos irão entrar para essa solução, para balancear aqui, e os íons negativos irão entrar para essa solução, para também balancear. Então, com isso, a corrente elétrica que inicia-se com um elétron passando aqui é finalizada com a corrente de íons na ponte salina. Isso forma o funcionamento genérico de uma pilha, porque aí, para fazer a bateria, esquematicamente várias dessas funções em sucessão, com várias pontes salinas e no final um fio ligando as extremidades. E isso vai formar a corrente elétrica da bateria. Para a realização do projeto, será necessário uma forma de gelo plástica, 2 metros de fio de cobre de 2,5 milímetros desencapados, parafuso constituídos de material condutor, água e sal, o cloreto de sódio, e LEDs. O cobre pode ser obtido em lojas de construção ou de aparelhos elétricos, em forma de fio que deve ser desencapado, depois enrolado, de forma a parecer com uma bobina, deixando sobrar algum comprimento do fio, que formará uma haste dobrada na ponta para que se possa fixar no parafuso. A montagem é simples. Coloque cada conjunto de parafuso com fio em quadradinhos diferentes, ou seja, o parafuso do conjunto em um e o fio do mesmo no quadrado posterior, fazendo igualmente para os outros, como na figura. Mantenha o padrão e não deixe encostar o parafuso no cobre posterior. Misture água com bastante sal, o suficiente para encher parcialmente a forma, sem deixar transbordar. Agora é só conectar os LEDs na forma, ou se quiser testar e ver a funcionalidade, pode-se usar um voltímetro. Viu como é fácil fazer sua pilha em casa? Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre o assunto, mas para os mais curiosos, deixaremos alguns links e fontes na descrição para maior aprofundamento. Obrigado pela atenção.